Vamos pegar a palavra de Deus. Gênesis, capítulo 32, versículo 25. Gênesis, capítulo 32, versículo 25. Jacó ficou só, e alguém lutava com ele até o romper da aurora. Vendo que não podia vencê-lo, tocou-lhe aquele homem na articulação da coxa. Este deslocou-se, enquanto Jacó lutava com ele. E disse-lhe: deixa-me partir, porque a aurora se levanta. Não te deixarei partir, respondeu Jacó, antes que me tenhas abençoado. Ele perguntou-lhe: qual é o teu nome? Jacó. Teu nome não será mais Jacó, tornou ele, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e vencestes. Jacó pediu-lhe: peço que me digas qual é o teu nome. Por que me perguntas o meu nome? Respondeu ele, e abençoou no mesmo lugar. Jacó chamou aquele lugar Fanuel, porque disse ele: eu vi a Deus face a face, e minha vida foi poupada. O sol levantava-se no horizonte quando ele atravessou Fanuel e cocheava de uma perna. É por isso que os israelitas ainda hoje não comem o nervo da articulação da coxa, porque aquele homem tinha tocado nesse nervo da articulação da coxa de Jacó. Palavra do Senhor. Eu pergunto aqui, quem já leu o Antigo Testamento inteiro, levante a mão. Tá vendo? Olha para o teu irmão, para a tua irmã, diga: tá vendo como você tem que conhecer o teu amigo? Como você tem que conhecer Deus? Meus amados, se a gente não ler, a gente não vai conhecer. A gente precisaria pelo menos carregar a Bíblia em cada missa. Se a gente todos os dias for à missa com a palavra de Deus, em pouco tempo a gente vai ter lido a Bíblia inteira, sabia disso? Mas nós precisamos crescer nesta intimidade da palavra de Deus. E eu particularmente vejo que quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente consegue entender o Novo. Porque o Novo Testamento está repleto de palavras do Antigo Testamento. Por isso, nossa igreja precisa investir mais no estudo da palavra. Eu acho que todo mundo deveria fazer teologia, não só padre. Todo mundo deveria fazer teologia, nem que for teologia para leigos, para poder entender a dimensão e a beleza que é a palavra de Deus. A riqueza da palavra, esta palavra que me diz com clareza: se dois ou mais se reunirem em meu nome para pedir, seja o que for, eu atenderei. Mas meu Deus, eu estou precisando de uma viagem lá para a Terra Santa. Muito difícil. Eu ganho pouco. Eu nem sei falar direito. Como que eu vou? A gente coloca já todas as dificuldades sem reconhecer a solução. Jesus não está querendo saber se você ganha pouco ou ganha muito para ir para a Terra Santa. Jesus quer um coração disponível, cheio de fé, que diz com clareza: Senhor, eu quero ir
ir para a Terra Santa no ano que vem, 2018. E a minha meta de oração todos os dias, até eu ganhar a minha viagem para a Terra Santa, vai ser esta. Eu vou rezar esta oração diariamente. E vou pedir para o Senhor, que tem o poder para me dar o dinheiro para a Terra Santa. Vou pedir para quem tem. Adianta vocês virem pedir para mim? Não vai resolver nada. Vocês têm que pedir para o Senhor. Adianta você pedir uma viagem para o teu marido que ganha um salário mínimo? Não vai resolver nada. Pede para aquele que tem dinheiro para dar. Quem que tem? Jesus. Ele disse: pedi e recebereis. Batei e a porta será aberta. Pedi e recebereis. Eu lembro de uma vez que tinha 3 padres querendo viajar comigo. E vieram falar comigo para rezar. Agora, se você vir falar para mim para rezar, funciona. Me ajuda, irmã, a rezar por esta meta de oração? Vou ajudar. E eu me lembro que eles falaram assim para mim: a gente tem um sonho de ir para a Terra Santa. E você, como é muito amiga de Deus, eu tenho certeza que se pedir para Deus para a gente viajar para a Terra Santa, a gente vai conseguir. Eu falei: tá bom. Só são 3, viu, Jesus? 3 padres que querem ir para a Terra Santa, dá menos de 100 mil. O que é isso para o Senhor? Nada. Eu gosto de coisa grande, coisa audaciosa mesmo. Quanto mais desafiador, Deus me fez para viver coisas grandes, desafiadoras. E eu assumi essa causa para não perder. E comecei a rezar todo dia, no escondimento da minha oração, sem ter que ficar falando para o mundo que eu estava rezando. Não falei para ninguém. Mas eu falava todo dia com aquele que me escutava, que dava atenção à minha conversa. Eu falava com ele: Jesus, um padre que pisa na Terra Santa, ele vai conhecer a tua palavra, ele vai ser muito melhor para a igreja. Porque eu preciso fazer uma avaliação se a vontade do coração de Deus é essa. Se a minha intenção está de acordo com a vontade da palavra, está de acordo com a palavra e com a vontade do coração de Deus. É isso que eu preciso fazer. E comecei, todo dia, falando com o Senhor. E o que Deus me pediu para fazer, eu fazia. Tinha noite que eu tinha que passar a noite inteira no sacrário rezando. Só eu e Jesus. Passava. Ficava a noite inteirinha ali, rezando. Quando a gente reza com a convicção que Deus vai nos atender, é assim. A gente não mede esforço para acordar de madrugada, para caminhar 10 quilômetros a pé, fazendo um caminho penitencial. A gente não mede esforços de lutar por aquilo, porque é uma meta importante na nossa vida. E foi o que eu fiz. Se eu tivesse parado, talvez na dificuldade, que era muito dinheiro, porque tem gente que olha para o salário já. Vamos trocar o carro no final do ano, mas é muito dinheiro, não dá. A mulher diz: vamos trocar, meu amor. Não dá. Existe uma coisa que se chama oração. É a via mais rápida. Tira os olhos do salário. Põe os olhos naquele que é maior do que o teu salário. Jesus. Faz uma novena de missa. Todo dia na missa. 9 dias. Todo dia na missa. Faz um caminho de oração que vai exigir de você determinados sacrifícios, mas faz no escondimento, faz no silêncio, que é outra falha nossa. A gente começa a rezar e já começa a falar para todo mundo que a gente está rezando. E o demônio que está na espreita está louco para roubar os teus sonhos, a tua motivação de oração, e já vem
tirar de alguma forma, pela inveja, pelo mal olhado, pela palavra negativa de alguém. Pare de rezar. É muito difícil isso. Não vive uma vida de ilusão, minha filha. Não é assim que as pessoas falam? Você fez uma experiência de Deus e falou: agora sim, vou rezar para o meu José. Eu quero, Senhor. Eu quero um homem rico da tua graça. Um homem que reza comigo todo dia antes de eu dormir. Um homem que me chama de manhã quando eu acordo, para rezar um terço junto antes de cada um sair para o trabalho. Eu quero um homem assim. Aí você conta isso para alguém chega para você e fala: você está doida? Tira isso da cabeça, não existe homem mais assim. Os homens hoje é diferente. E aí você fica com a voz daquela tua amiga que está fora da graça. E você perde de ganhar, porque tem muitos homens assim. Homens de oração, homem que reza mais do que algumas mulheres. Homem temente, homem fiel. Então quando a gente vai e segue a voz do Espírito, a gente não para na voz do outro, negativa, desanimador, naquela voz que vem roubar de nós até mesmo a graça da oração. Não. E eu rezei com afinco e determinação. Porque é assim que a gente tem que rezar. Nada pode roubar de você as tuas convicções. Nada. Porque elas é o verdadeiro sentido da tua fé. As tuas convicções faz você ter esperança, pensar grande, sonhar grande. Então, eu rezei e pedi para Deus 3 passagens para a Terra Santa. E Deus deu. Porque Deus ama atender o pedido de um homem e de uma mulher justa que reza com fé. Deus tem prazer de fazer o sol brilhar no meio da escuridão, no meio da noite escura da nossa vida. Deus tem prazer de fazer a cura daquele câncer maligno, aonde os médicos dizem que não tinha mais esperança, que não tinha mais o que fazer. Deus, Ele ama realizar o impossível. Mas o possível cabe a cada um de nós. Aqueles três padres foram para a Terra Santa, experimentaram tanto Deus, e são grandes padres dentro da igreja. É possível para a Terra Santa sem dinheiro? É. Pela tua fé, Deus pode te dar uma viagem para a Terra Santa. Porque Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas o que nós precisamos é ter determinação naquilo que iremos fazer. Luta. E por isso, de novo, a palavra do Papa Bento XVI. Quando a gente está falando aqui do trecho do patriarca Jacó, é um trecho de não fácil interpretação, mas importante para a nossa vida de fé e de oração. Trata-se da narração da luta com Deus no Val de Jacob, da qual ouvimos um trecho. Como recordareis, Jacó tinha subtraído seu irmão gêmeo Esaú, o primogenitura, em troca de um prato de lentilhas. E depois obtivera com um engano a bênção do pai Isaac, já muito idoso. Aproveitando-se da sua cegueira, tendo fugido a ira de Esaú, refugiou-se na casa de uma parente. Labão casou, enriqueceu e agora voltava para sua terra natal, pronto a enfrentar o irmão. Depois de ter tomado algumas prudentes precauções, mas quando tudo está pronto para este encontro, após levar aqueles que estavam com ele,
a atravessar o val da torrente que delimitava o território de Esaú, Jacó, permanecendo só, é agredido repentinamente por um desconhecido, com o qual a luta durante uma noite inteira. Quanto tempo que ele teve que lutar? Vê se teu irmão está acordado. Acorda ele, falou uma noite inteira. Jacó lutou. Para ele não esquecer mais. Uma noite inteira. É precisamente esse combate corpo a corpo que encontramos no capítulo 32 do livro de Gênesis, que se torna para ele uma experiência profunda de Deus. A noite é o tempo favorável para agir no escondimento. Quem aqui costuma rezar à noite? Levante a mão. Parabéns. A madrugada é o melhor horário para rezar. Quem acorda daqui às 3 horas da manhã para rezar o terço da misericórdia? Muito bem. Se vocês querem antecipar uma graça, aprende a rezar na madrugada. Horário da meia-noite, um horário maravilhoso para se rezar. Horário das 3 horas da manhã, horário de muita autoridade espiritual. Portanto, esta luta se deu a noite inteira. O melhor tempo para Jacó, para entrar no território do irmão, sem ser visto e talvez com a ilusão de surpreender Esaú. Porém, é ele que é surpreendido por um ataque imprevisto para o qual não estava preparado. Tinha usado a sua astúcia para procurar subtrair-se a uma situação perigosa e pensava que conseguiria ter tudo sob controle. No entanto, agora se encontra a enfrentar uma luta misteriosa que o surpreende na solidão. E sem lhe dar possibilidade de organizar uma defesa adequada, no meio da noite, o patriarca Jacó combate com alguém. O texto, ele não explica a identidade do agressor. Utiliza um termo hebraico que indica um homem, de modo genérico, um alguém. Portanto, trata-se de uma definição incerta, indeterminada, que mantém o assaltante voluntariamente no mistério. Está escuro e Jacó não consegue ver de modo distinto seu adversário. E também para o leitor, para nós, ele permanece desconhecido. Alguém se opõe ao patriarca. Este é o único dado certo oferecido pelo narrador. Só no final, quando a luta tiver terminado e aquele alguém tiver desaparecido, só então Jacó o mencionará e poderá dizer que lutou com Deus. Portanto, esse episódio da escuridão é difícil reconhecer não apenas a identidade do agressor de Jacó, mas também qual o andamento da luta. Lendo esse trecho, é difícil estabelecer qual dos dois adversários consegue prevalecer. Os verbos utilizados são muitas vezes sem um sujeito explícito. E os gestos realizam-se de modo quase contraditório, de tal forma que quando se pensa que prevalece um dos dois, a ação sucessiva desmente imediatamente e apresenta o outro como vencedor. Com efeito, no início, Jacó parece ser o mais forte e o adversário, reza o texto, não podia vencê-lo. No entanto, atinge Jacó na articulação do fêmur, provocando-lhe uma luxação. Então, pensar-se-ia que Jacó deve sucumbir, mas ao contrário, é o outro que lhe pede para deixar partir, e o patriarca rejeita, pondo uma condição: não te deixarei partir enquanto não me abençoares. Não é intrigante isso?
Jacó luta com o desconhecido, luta de noite. De repente, é a noite inteira lutando com uma pessoa que ele nem sabe quem é, na escuridão. Calcula comigo, você saindo numa escuridão, é atacado por alguém. Qual é a tua atitude? De medo, pânico, sensação que você pode morrer a qualquer momento. Eu ouvi um testemunho agora em Terra hoje que me comoveu muito, de uma menina pegou o celular dela para ouvir a pregação, não me lembro se é do Padre Rogers ou de alguém, e colocou na internet e foi ouvir a pregação. E estava ouvindo a pregação, de repente desapareceu a pregação do celular dela, sozinho, e apareceu a minha pregação. Ela falou: meu Deus, mas nem conheço essa irmã falando, não quero ouvir essa irmã. Voltou para a pregação do padre, deixou na pregação do padre, pela segunda vez está ouvindo a pregação do padre, de repente entra a minha pregação de novo. Ela falou: meu Deus, o que Deus está querendo falar com isso? E a pregação, eu estava falando sobre os 40 Pai Nosso, que é a que está no meu livro, do poder de rezar esta oração por 40 dias, 40 Pai Nosso por dia. E ela diz que quando ela mudava e a pregação do nada, sem ninguém apertar nenhuma tecla, aparecia eu falando, ela entendeu: Deus quer que eu escute esta irmã. E ao colocar a minha pregação, ela parou e ela escutou o poder desta oração do Pai Nosso. Era uma luta dela: eu não quero escutar a irmã, mas o Espírito Santo queria que ela escutasse, para ela fazer um caminho de oração. E ela disse que aquilo mexeu tanto com ela, a pregação, que no final da pregação ela já estava chorando, e ela começou a fazer os 40 Pai Nosso. Quando ela estava no último dia dos 40 Pai Nosso, ela foi sequestrada. E ela diz que só lembrava da oração que ela tinha feito. E nesse sequestro, pegaram o carro dela, pegaram tudo. Mas aconteceu algo de sobrenatural que ela atribui à oração do Pai Nosso. Deus a preparou para aquele momento. Porque aquele sequestrador tinha tudo para matá-la. Tinha tudo para destruir a vida dela. Entretanto, eles deixaram a vida dela. Não tiraram a vida dela. Ela foi ao meu encontro chorando ontem e disse para mim: eu tenho certeza que aquela oração dos Pai Nosso me preservou a minha vida. E eu não tenho dúvida que Deus fez um livramento, porque eu preparei a minha vida com aqueles 40 Pai Nosso para viver aquela situação. Deus já sabia de tudo. Tem algumas orações que a gente faz hoje, que a gente não sabe aonde que ela vai produzir o seu efeito. Talvez você reza durante uma vida inteira, e você não sabe que no final da tua vida, nos últimos minutos da tua vida, todas as orações, elas realmente farão um efeito ali. Por isso que rezar é a maior terapia de libertação, de cura interior que uma pessoa pode fazer. Jacó era um homem de Deus. Jacó não era qualquer um. Entretanto, Jacó, ele sente naquela luta, que aquela luta é algo que verdadeiramente o Senhor está falando alguma coisa para ele. E ele sente que aquela moção, aquela luta na escuridão, aquela luta com aquele homem velho, interior, aquela luta de libertação com ele mesmo, precisava da bênção de Deus. Ele sabe que quem está na frente dele é maior do que o pecado dele. E por isso ele fala para o Senhor: não saia. Antes, olha só que bonito, mas ao contrário,
é o outro que lhe pede para deixar partir. E o patriarca rejeita, pondo uma condição: não te deixarei partir enquanto não me abençoares. Aquele que com engano tinha defraudado o irmão da bênção do primogênito, agora pretende o desconhecido, cujos vestígios divinos começa a entrever, mas sem o poder ainda de reconhecer verdadeiramente. O rival, que parece detido e portanto derrotado por Jacó, em vez de se submeter ao pedido do patriarca, pergunta-lhe o nome: qual é o teu nome? O patriarca responde: Jacó. Aqui a luta passa por uma mudança importante. Com efeito, conhecer o nome de alguém implica uma espécie de poder sobre a pessoa, porque o nome, na mentalidade bíblica, contém em si a realidade mais profunda do indivíduo, revela o seu segredo e seu destino. Então, conhecer o nome quer dizer conhecer a verdade acerca do outro, e isso permite poder dominá-lo. Portanto, quando a pergunta do desconhecido, Jacó, revela o próprio nome, coloca nas mãos do seu opositor, é uma forma de rendição, de entrega total de si a outro. Mas nesse gesto de se render, também Jacó é vencedor, porque recebe um novo nome, juntamente com o reconhecimento da vitória da parte do adversário, que lhe diz: o teu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque lutastes com Deus e com os homens e vencestes. Jacó era um nome que evocava a origem problemática do patriarca. Com efeito, em hebraico recorre do termo calcanhar e remete o leitor o momento do nascimento de Jacó, quando saindo do ventre materno segurava com a mão o calcanhar do irmão, quase prefigurando a sua superação em detrimento do irmão, que teria realizado quando fosse adulto. Mas o nome Jacó evoca também o verbo enganar, suplantar. Pois bem, agora na luta, o patriarca revela ao seu opositor, num gesto de entrega e de rendição, a própria realidade do enganador e do derrotador. A outro, que é Deus, que tem o poder de transformar a negatividade em positividade. E é isso que diz a palavra: aquele que muito pecou, também muito experimentou da misericórdia de Deus. Quando nós nos rendemos a este amor como Jacó, quando nós reconhecemos que acima de nós temos um Deus, um Senhor, dono da nossa vida, e a liberdade ela começa exatamente aí, quando eu reconheço que acima de mim tem alguém maior do que eu. Então eu não sou dono da minha vida. Por isso, eu posso dizer que eu faço da minha vida o que eu quero? A vida é minha. Você já ouviu alguém dizer isso? A vida é minha, eu faço o que eu quero? Não. A vida não é tua. A vida é do Senhor. Quantos aqui já passou por experiência de ver Deus de repente levar uma pessoa que estava tão sadia do teu lado? Parece que nunca ia ficar doente, né? Parece que essa pessoa ia ficar doente só quando ela tivesse velho. E de repente, do dia para a noite, eu atendi uma moça essa semana na minha casa. Uma menina bonita, com um futuro belo pela frente. Na profissão ela é advogada, como profissional, ela estava no auge da profissão dela. Mas ela disse para mim uma coisa: irmã, eu sempre rezei, sempre busquei Deus,
Mas uma coisa eu esqueci de fazer. É de deixar Deus ser o Senhor da minha vida. Eu queria ser grande profissionalmente. Eu queria ser alguém famoso, importante. Mas eu não deixei Deus ser o Deus importante na minha vida. E eu pensei em crescer muito, mas nas coisas da terra. E eu nunca pensei em crescer nas coisas de Deus. De repente comecei a sentir uma dor no meu corpo. Uma dor insuportável. E ela, em lágrimas, ela disse para mim: nunca na minha vida, que eu imaginava tão jovenzinha, descobri que eu tinha uma doença, cuja essa doença vai atrofiando os nervos, os ossos, vai deformando e vai matando devagar, onde eu sinto dores insuportáveis durante o dia. Sou filha única, não me casei, jamais pensava que eu pudesse viver no começo da minha vida algo tão difícil. E chorando diante dos meus olhos. Em nenhum momento ela disse: Deus não me ama. Não. Ela, o tempo todo ela dizia: irmã, fui eu que não deixei Deus ser Deus na minha vida. Quantos de nós agimos assim? A gente gasta 24 horas para trabalhar, para comprar um carro, para ter as coisas do mundo, e a gente não gasta uma hora, nem 5 minutos, com o joelho dobrado diante do Santíssimo, rezando. E quando acontece de uma doença ou um desafio, visitar a nossa casa, visitar a nossa vida, o que acontece conosco? A gente entra em desespero e a gente ainda diz assim: que Deus é esse, irmão? Que Deus é esse? Se Deus é amor, então por que permite que eu viva isso? Mas a palavra de Tobias diz com clareza: não cabe o homem querer conhecer os desígnios de Deus. A gente nunca sabe o que pode acontecer um minuto depois. Lá em Minas Gerais, eu tenho uma amiguinha que se chama Gabi. A minha amiga que está intercedendo hoje por mim, não tenho dúvida. A Gabi, sempre uma menina muito alegre, sorridente. Uma menina inteligente. E a Gabi, numa das minhas últimas viagens para Minas, ela foi na casa que eu estava, me levou um sapato de presente, me deu um abraço, toda feliz, sorridente, e disse assim: irmã, eu tenho certeza, ela tinha leucemia, tenho certeza que Jesus me curou. Sabe uma criança dizer isso com convicção? Tirei foto com ela. Eu creio que não tem coisa melhor do que a gente entrar numa casa cheia de esperança. Mesmo quando o médico diz que não tem o que fazer, mas existe ali esperança. Mesmo na escuridão, como estava Jacó, existia alguém que apontava para ele o rumo. A esperança está tão perto de você, Jacó, que você precisa enxergar. E eu abracei aquela menina. Isso foi em dezembro. Foi no dia 2 de janeiro. Aliás, um pouquinho antes, aquela mãe ligou para mim e disse: irmã Zélia, desde o dia que a Gabi foi lá, te abraçou, ela foi para o hospital, ela foi para o hospital, teve que fazer quimioterapia. A quimioterapia queimou todo o corpo dela.
Eu quero que você fale com ela, porque ela só grita na cama de dor. E quando eu olho para minha filha, eu vejo o próprio Cristo na cruz. Gente, não tem dor pior do que a dor de uma mãe, de um pai, que contempla o seu filho doente e não pode fazer nada, a não ser rezar. E eu falei com ela, eu não conseguia ouvir ela, gente, era só os gritos dela, de dor. E eu me compadeci tanto naquele dia, que eu fui rezar chorando, porque não tem como não amar assim. Lembrar daquela menina tão linda, sorrindo, dizendo, tenho certeza que Deus me curou. E aquela mãe cheia de esperança. Pois a mãe me contou. Chegou então, depois que eu falei com ela, ela pediu que ela queria receber a Eucaristia. Mas ela estava em coma, não tinha como receber a Eucaristia. E a mãe diz que estava passando uma ministra com Jesus. E ela sentiu que Jesus estava ali. E ela abriu os olhos nessa hora, não tinha como. Ela estava em coma, mas ela abriu e disse para a mãe, eu quero receber Jesus. E a mãe foi, aquela ministra veio para dar Jesus para ela. E logo depois, ela abriu os olhos. E ela fixou os olhos na parede. E a mãe ficou impressionada. E ela olhava para aquela parede. E aquele pai, aquela mãe que estava ali. Aí o pai dela disse, filha, o que você está vendo? Ela disse, pai, eu estou vendo Jesus. Jesus está com os braços abertos e está me chamando. E o pai daquela menina disse para aquela filha, aí está o caminho de quem reza. Filha, ela ia fazer 15 anos. 15 anos. Filha, se Jesus está te chamando, vai com Ele. Vai com Jesus, filha. Eu não sou maior do que Jesus. Olhou para aquela mãe e disse, dá tua filha para Ele. Fácil? Não. Mas aquela mãe também entregou a filha para Jesus. E ela dizia, pai, eu não quero ir. Vai, filha. Vai com Jesus. E ela foi. Ela morreu. Eu quero dizer para você que essa história, ela mexeu muito comigo. A atitude desse pai, desta mãe, é uma atitude de quem realmente fez o caminho mais profundo da fé. Esta luta de Jacó com Deus. Muitas vezes a gente luta assim. A gente não quer fazer a vontade de Deus. É difícil se render. É difícil entender algumas coisas que Deus nos pede. E a gente não vai compreender mesmo. Uma menina de 15 anos. No dia seguinte ela fazia 15 anos. Era a única filha. E Deus a recolheu. É possível entender isso? Humanamente não. Pela razão, cria-se revolta, raiva, ódio. É isso que nosso corpo produz. Entramos até mesmo num campo de depressão. A gente fica inimigo de Deus. Mas no caminho da fé, a gente faz a transcendência e entende, a Gabi não morreu, ela vive agora mais do que nós. E eu, como pai, como mãe, eu recebi de graça e de graça eu devolvo. Não é meu, nada eu tenho, é tudo de Deus. Quem sou eu para não querer fazer a vontade de Deus? Eu tenho que ser humilde. E por isso, o tempo de viver bem com o outro
não é depois da morte, é agora. O tempo da gente amar, o tempo da gente valorizar, o tempo da gente abraçar, o tempo da gente dizer, eu te amo, de rezar pelo outro, de tocar no outro, de sentir o outro. É agora. Jacó e Saul tinha uma briga de irmãos. Não adianta. Nesta terra, a única coisa que vamos levar e vamos deixar é o amor. Amar com atitudes. A gente perde tanto tempo valorizando o que não presta no outro, os defeitos do outro, exaltando esses defeitos, e a gente investe pouco tempo naquilo que é eterno. Eterno é amor, é dedicação. Talvez acordar mais cedo, fazer um café para o outro. Isso é atitude de quem caminha com Deus. Surpreender o outro com o seu amor, com a sua disponibilidade, com o seu tempo. Isso é atitude de santo, de santa. E é isso que o Senhor nos chama a cada minuto. Porque não sabemos qual é a hora que o Senhor vai nos chamar. Mas cada minuto da minha vida tem que ser eterno para o outro. Para que quando o outro morra, não nasça em mim sentimento de culpa. Não nasça em mim revolta. Mas que fique o perfume do amor. E se fica o perfume do amor, todo dia eu terei forças para enxergar a vida com os olhos do Espírito Santo. Para deixar a caneta de Deus escrever o que Ele quer a partir desse momento de cruz. Eu não sou dono de mim. Quem é dono é Deus. Mas eu vim para esta terra para ser amigo de Deus. Para antecipar o céu aqui e agora. Foi para isso que eu vim. Eu tenho um início, um meio e um fim. O meu fim é entrar no céu. É o começo de tudo. Por isso, eu não sei quanto tempo faz que você está brigado, que você está sem conversar com alguém. Mas o perdão é uma grande atitude de amor. É uma grande atitude e um exercício de misericórdia. Quando você desce para Cristo crescer. Eu não justifico as coisas. Eu caminho em obediência à palavra de Deus. E pronto. Eu quero que você agora feche seus olhos um pouquinho. Quero que eles cantem uma canção. Este tempo é o tempo do amor. Eu não sei qual é o teu caminho de escuridão. Eu não sei qual é a tua noite escura. Eu não sei quais são os momentos que talvez você precisou de um abraço, de um beijo, de um sorriso, e você não teve. Eu não sei o que se passa em você, dentro de você, através de você. Eu não sei quais são as tuas decepções. Eu não te conheço. Eu não te conheço. E eu não conheço a tua história. Mas eu conheço um Deus que conhece você, filho. Que sabe tudo de você. E quer te abençoar. A oração exige confiança, proximidade, quase num corpo a corpo simbólico, não com um Deus adversário, inimigo, mas com um Senhor que abençoa, que permanece sempre misterioso, que parece inalcançável. Por isso, o autor sagrado utiliza o símbolo da luta, que implica força de espírito, perseverança, tenacidade para alcançar aquilo que se deseja. E se o objeto do desejo é a relação com Deus, a sua bênção, o seu amor, então a luta não poderá deixar de culminar ao dom pessoal a Deus, no reconhecimento da própria debilidade, que vence precisamente quando se consegue
entregasse nas mãos misericórdias de Deus. Entrega isso agora. Entrega a tua vida. Entrega tudo. Teu sofrimento, tuas lágrimas. Que enquanto esta música vai ser cantada, que Deus, que é o Senhor, o autor da fé, que escreve a cada minuto um texto novo, de esperança, de paz, de carinho, de abraço, de beijo. Isso é Deus, que coloca no lugar visível, de acesso a todos. Não, Ele não nos maltrata quando Ele permite a cruz. A cruz é apenas um sinal. É Deus dizendo: eu estou aqui, filho, eu estou aqui, junto com você, nesta noite escura. Sou eu que luto junto com você, eu luto, filho, para que você seja vencedor, vencedora. Não se sinta sozinho. Talvez hoje você veio aqui triste, porque aquele que fazia parte da tua história, teu esposo, foi arrancado da tua vida. Existe a dor da saudade. E saudade é sinal de quem ama. Mas existe também a esperança que Ele não morreu. Ele vive eternamente no céu. Ele está vivo. E desse céu, Ele intercede dia e noite por você. Esta presença do amor se faz presente na tua casa, na tua vida. Desperta, tu que dormes. Não tenhas medo. Eu sou o Deus da coragem. Eu sou o Deus do amor.